hoje em dia, eu acho que nós temos uma concepção de explicação em que nós queremos entender coisas em termos dessas estruturas, os processos e interações e leis. Mas agora as leis não são tipicamente relações entre quantidades de objetos materiais diretamente experienciadas, mas mais leis da interação e processos desses componentes não observáveis de coisas. Mas eu acho que existe uma continuidade dessa concepção atual, iniciando na concepção de Descartes. Quando se fala de ciência, associado a essa ideia de conhecimento, é muito forte também a ideia de um progresso científico. Né? Quando nós olhamos para a história da ciência, entretanto, é grande a dificuldade de caracterização dos critérios de decisão e de escolha entre teorias. Né? Quer dizer, como é que a filosofia da ciência lida com isso minimamente? Sim, isso levanta várias questões, porque a noção de progresso da ciência é uma noção um pouco complicada. Claro, nós temos muito mais conhecimento científico agora do que no século XVII. Neste sentido, nós temos progresso científico. Por outro lado, nós não temos muito conhecimento sobre os efeitos de aplicações científicas e, por causa disso, nós estamos confrontando hoje problemas como o aquecimento global. O progresso da ciência envolveu mais conhecimento em certas áreas, mas não em outras. Então, isso é uma questão sobre a noção de progresso. Mas dentro do progresso, sempre a questão de escolha entre teorias está necessário, porque a base epistêmica da ciência é dados empíricos, dados experimentais. Mas a partir de dados empíricos não podemos deduzir teorias, em parte porque as teorias são muito gerais, em parte porque elas contêm hipóteses sobre objetos não observáveis. Então, não podemos provar teorias. E, frequentemente, acontece que existem competidores, teorias que fez competição com respeito dos dados. Precisamos critérios de escolher. E eu chamo, como outros, esses critérios, valores cognitivos. E, para mim, o valor primário, o valor cognitivo primário, é o valor de adequação empírica. Isto é, que a teoria acorda bem com os dados empíricos disponíveis e também tem a capacidade de gerar previsões com respeito dos dados empíricos. Mas aí, por exemplo, um dos elementos que caracteriza essa nova ciência, que o senhor dizia ainda há pouco, é a experimentação. Sim. Né? E nós falamos de uma ciência empírica, portanto, uma ciência cuja avaliação é regulada pela experiência. Mas sabemos que são grandes os problemas de você garantir o caráter empírico dessa avaliação. Quer dizer, Sim. aquilo que se caracteriza como experiência pode ser teoricamente sustentado, comprometido. E, quer dizer, da perspectiva contemporânea, como que se sustenta essa ideia de valor cognitivo fundamental ser a regulação a partir da experiência? Como se pode escapar das maiores dificuldades nesse sentido? Sim, claro, existem dificuldades, mas eu acho que mesmo que a formulação dos dados empíricos, os resultados empíricos, sempre
ou frequentemente envolve o uso de termos teóricos, geralmente as teorias são em outras áreas. Por exemplo, quando nós usamos o microscópio para observar bactérias, por exemplo, as implicações teóricas dos dados são na área de óptica, não em biologia. E então eu acho que até ponto importante podemos distinguir dados empíricos da teoria ou das teorias em questão e podemos identificar o corpo de dados relevantes ou do tipo de dados relevantes. E então, para selecionar, precisamos desses critérios. E, como eu disse, adequação empírica é muito importante. Eu acho que poder explicativo é muito importante, isto é, o poder de fornecer explicações para alcance de fenômenos. Também consistência é importante, consistência interna da teoria e consistência também com outras teorias bem fundamentadas. Então, nós temos conjunto de valores critérios cognitivos sim. Que desempenham um papel nesse processo de escolha, de decisão. Sim. E às vezes eles não são suficientes para fazer uma escolha, porque e nesses casos precisamos mais pesquisa, de obter mais dados, ou talvez para modificar as teorias, desenvolver as teorias. Até que ponto tem uma teoria dominante. E aí nós temos, então, de um lado, esses valores cognitivos, que seriam determinantes na escolha de teorias e, portanto, na construção, na história da ciência. De outro lado, valores não cognitivos também, né? E quais seriam eles e como eles se apresentam? Por exemplo, para valor cognitivo, pode dizer, é o critério de uma boa teoria. Valor ética é critério de uma boa vida humana. Valor social é critério de uma boa estrutura social. Existem outros valores, como você disse. Eu acho que a distinção entre valores cognitivos e todos os outros tipos de valores é muito fundamental e é essencial para a integridade da ciência. Isto é, valores éticos e sociais não têm nenhum papel legítimo na avaliação das teorias. A avaliação se faz a partir desse conceito de valores cognitivos. Sim. Então, professor, essa caracterização dos valores cognitivos que determinam a escolha de teorias, ela é uma caracterização normativa, quer dizer, daquilo que tem que ser respeitado pelo cientista enquanto produtor de ciência, ou ela é de fato presente na história da ciência? Eu acho que eles têm um pouco de ambos. Quando nós tentamos de identificar os valores cognitivos, claramente uma condição sobre valor é que os cientistas de fato usam eles outra vez, não tem nenhuma relevância. E também eu acho que é importante que valor pode ser manifestado numa teoria. Por exemplo, a noção aristotélica de certeza, mesmo presente em Descartes. Certeza para Aristóteles foi valor cognitivo fundamental, mas certeza não é possível utilizando os métodos da ciência moderna. Então, certeza não é valor cognitivo para nós. Então, eu acho que existe tipo de dialética entre a prática da ciência e reflexões epistemológicas normativas ao mesmo tempo. Agora, cientista
precisa utilizar o critério de adequação empírica agora, ou se ele não quis, ele precisa entrar em discussão sobre a questão. So, para mim, a identificação dos valores cognitivos sempre acontece dentro de contexto dialético em que pode existir algum desacordo, mas grande área de acordo também. Sim. O senhor disse que a avaliação do valor cognitivo das teorias científicas, ela se dá por esses valores cognitivos, não pelos valores morais, sociais que se apresentam. Qual é o papel que estes outros valores desempenham, entretanto, na história da ciência e mesmo na produção de teorias? Sim, e na história, atualmente, na minha opinião, o processo ou a atividade científica sempre acontece utilizando o que eu chamo uma estratégia. E uma estratégia é conjunto de restrições sobre teorias admissíveis em pesquisa e também conjunto de critérios sobre a seleção de dados empíricos. E uma estratégia, uma razão para adotar uma estratégia em vez de uma outra, pode ser ligada ao uso de valores sociais. Por exemplo, os valores sociais ligados de controle da natureza. Eu acho que esses valores fornecem fator na adoção de estratégias que produzem teorias do tipo que Descartes gostou, as teorias da forma matemática. Isso passa a participar da história da ciência também, da dinâmica de produção de conhecimento científico? Sim, eu acho que valores sociais têm grande influência sobre as estratégias adotadas em pesquisa. E, por exemplo, hoje, nós achamos este fenômeno da influência grande de empresas privadas sobre ciência. Isso tem implicações sobre as estratégias adotadas. Implica, por exemplo, interesse em estratégias que podem produzir inovações tecnocientíficas, por um lado, mas, por outro lado, implica falta de interesse em investigações sobre os riscos das inovações. Então a gente tem uma relação entre vários elementos distintos, né? Aí eu queria perguntar a questão da participação do cientista nesse processo. De que forma, frente a todas essas restrições dos interesses econômicos, dos interesses da indústria, dos valores cognitivos, resta autonomia para o cientista no processo de produção do conhecimento? Bom, eu acho que isso é um processo de interação entre os cientistas individuais, as instituições e organizações científicas e fontes de recursos para pesquisa. E essas fontes são principalmente governamentais e empresárias. E eu acho que a cientista entra neste processo de negociação principalmente através do papel de instituições científicas. É muito difícil para cientista individual de escolher o seu projeto de pesquisa. Deve ser projeto integrado com os projetos de uma instituição. Invertendo um pouco o debate, mas ainda pensando no mesmo tema, professor, uma caracterização que a ciência do século XX costuma receber é de ter avançado de maneira
brutal, violento e produzido monstruosidades, né? De alguma maneira, essa mesma ciência que é capaz de produzir a tecnologia que facilita a vida ou uma compreensão mais sistemática e ampla da natureza, é uma ciência que é capaz de produzir deformações enormes no contexto das relações sociais. De que maneira que se coloca, por exemplo, um debate sobre o conhecimento científico, a regulação da ciência, a relação entre ciência e valor, da perspectiva desses produtos que ela tem e que historicamente se apresentam como problemáticos? Mas esses aspectos problemáticos da ciência são de dois tipos. Primeiro, produtos diretos, como inovações militares, por exemplo, que causam muita destruição. Mas segundo, indiretamente, através de implementações tecnológicas. E aquecimento global é um exemplo muito importante deste segundo tipo de fenômeno, porque foi imprevisto. Eu acho que quando nós estamos conscientes desses problemas do desenvolvimento da ciência, é importante de insistir que ciência, pesquisa científica, enfatiza não só inovação tecnológica, mas também dar ênfase da possibilidade de riscos e de danos para o ambiente, os danos para os danos sociais e coisas deste tipo. E eu quero, no futuro, ver as instituições científicas que entram em pesquisa numa maneira mais balanceada entre inovação tecnológica e consideração de riscos e alternativas.